Bom, gente, então boa noite. Oi? Vamos. Esse aí que já estava aparecendo ali. Então, gente, boa noite. Vamos dar uma continuidade aí naquele assunto que a gente começou na aula passada, né? De processamento de linguagem natural. Né? Então, aqui está uma pequena definição do que é, né? Então, a área da IA que consiste em permitir que computadores entendam, interpretem e manipula a linguagem humana, né? Então, a gente tem várias formas, né, de conseguir codificar, né, a informação, tá, de modo que os computadores consigam processar, né, essas informações. Então, né, vamos ver aqui uma olhada como é que se processa. Então, isso é interessante, né, para entendimento da linguagem humana, né? Tem várias aplicações práticas, né, a partir de dados textuais, com conversas, documentos, rede social. Adiantando aqui, né? Interação homem-máquina. E aqui a gente vê, tem aqui um gráfico dando uma ideia, né, de como isso evoluiu. Né? Então, a gente tem os modelos N-gram, Bag of Words, Distributed Representation. Aí aqui já começa a ficar mais moderno, né? Que aí já entra na modelos de linguagem probabilística neural, attentions, sec-to-sec, né? Embeddings, transformers. Né? Aqui, né, já começa a entrar mais forte nessas tecnologias aqui, ó, voltadas para esse tipo especial de deep learning, né, que são os transformers. Então, aí a gente já começa a ter modelos aqui de redes, né, bem grandes para poder a gente conseguir fazer a codificação. Então, por exemplo, diferente, por exemplo, daquele que a gente usou igual na aula passada, você vê que é bem rapidinho, né? Então, por exemplo, para você começar a usar coisas desse tipo aqui, você tem que baixar modelos que já começam a ser da ordem de gigas de informação para poder processar. Entendeu? Então, aí, como você vai ter uma rede grande para processar isso, quer dizer, vai ser uma etapa bem mais demorada para conseguir transformar, né, aquela sequência naqueles textos. Lembra que a gente gerou sequência de valores numéricos que representam, a princípio, aquele texto, né? Então, só que como aqui você vai ter umas redes bem mais sofisticadas, isso se torna, vamos dizer assim, mais custoso computacionalmente, ou seja, é mais demorado para fazer isso. E ele exige mais recurso da máquina. Tá? Essas questões aqui de aplicações, eu nem vou, assim, a princípio, levar muito porque todo mundo já sabe. Né? E aí, a gente tem alguns desafios e limitações desse processamento de linguagem natural, né? Que a linguagem humana é intrinsecamente complexa, com múltiplos significados, e também contextos e nuances. Então, por exemplo, dependendo
você pode falar a mesma frase, mas dependendo do tom de voz que você usa, você pode estar querendo dizer alguma coisa diferente, como ironia, né? Uma piada, alguma coisa do tipo, né? Outra questão que às vezes envolve essa questão de ambiguidade e polissemia, né? Então, muitas palavras possuem múltiplos significados, o que torna difícil para as máquinas entenderem, às vezes, o contexto correto, né? Então, tem essa situação. Às vezes, até mesmo a gente se, né, atrapalha com isso, imagina a máquina, né? As diferenças dialetais, regionais e culturais da língua dificultam a compreensão universal pelos sistemas de PLN. Rapaz, a minha esposa, quando fala com a irmã dela lá do Maranhão, rapaz, é difícil de entender muita coisa, cara. Né? Idiomas diferentes. Não, mas tem coisas aí que é difícil. Igual eu falo, quando eu cheguei aqui no Tocantins, o cara falou assim, não tem precisão. Para mim, precisão é acurácia, né? Você ser exato. Não tem precisão, é algo que não tem necessidade, quer dizer. Até eu conseguir. Tá. Né? Você conseguir entender algumas coisas aqui, né? Não sou carioca. É que às vezes parece, né? Porque como eu tenho essa reunião, eu falo bem assim. E eu que eu também já estou aqui um tempo, cuidei para não chiar tanto, né? Quando você falou isso que eu pensei, o carioca não está chiando. Não, porque o pessoal implicava muito comigo, dizer para parecer uma rádio fora de estação, né? Aí como é que é? Porque é 3 para 3, né? Mas quando eu falo, aí você vê que dá uma puxadinha, né? Mas eu cuido para não chiar tanto. Né? E também falar tanta gíria, e igual tem um. E depois, quando eu falo com alguém do Rio, é verdade mesmo, que o carioca tem muita mania de falar pô ou porra, né? É impressionante, cara. E também tem essa questão de dependência de contexto. Então, uma coisa aí que a gente viu, também até na aula passada, foi a importância de fazer o pré-processamento de texto. Né? Uma coisa que foi legal, né, que a gente viu quando a gente usou aquela questão do space, né, que a gente só deixou, a princípio, verbo, substantivo, verbo, advérbio e adjetivo, você vê que isso aqui, ele já eliminou tudo, né? Inclusive, às vezes, dependendo do caso, tirar números também, né? Lembra? É óbvio. No nosso caso, como a gente estava tratando com a biblioteca em português, não tinha necessidade de remover acentos, né? Tá? Mas essa coisa, o que é parse HTML? Tirar essas marcações que podem ter no texto, que isso acontece muito se você fizer aquele que chama web scraping, né? Que é você tirar informações de páginas web. Então, costuma vir com esses códigos HTML junto. Né? Tá? E, então, quando a gente fez aquilo, né, ele já tira isso tudo aqui de graça aqui para a gente. Por quê? Porque adjetivos, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio não é HTML, não é stop words, né? Que é artigos, essa coisa toda, não é pontuação, nem é URL. Então, ele já elimina isso tudo. E também não é número. Então, ele já elimina isso tudo aí para a gente, né? Tá. A gente fez isso aqui, né? Transformar tudo para minúscula, tá? Para ele não ver como duas palavras diferentes, né? Tá? E aí, no caso,
a gente fez aqui a lematização, né? E tem essa também a questão de fazer esse steam, mas eu acho, a princípio, para português, a gente fazer a lematização é legal, né? E a gente pode quebrar o texto em palavras ou sentenças. Tá? No nosso caso, a gente quebrou em palavras, né? no Tolkien. Então, normalmente, o Tolkien ele vai separando, a princípio, por espaço, né? Que ele vai separando. Né? E aí, quando a gente usou aquela questão do N-gram, aí, dependendo do tamanho que você botar lá no N-gram, né, você já pode começar a formar pequenas sentenças ali. Tá? Aí a gente pode fazer, né, esse tipo de coisa. Tá? Aí, olha, aí ele dá a ideia aqui novamente, ó, tokenização e segmentação. Então, é a separação de palavras, então dividir o texto em unidades significativas. Né? Oi? Uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com imagem, a gente já tem alguns bancos de dados já com vários datasets, né? Uhum. Aí vem ali, que tem a lematização, já existem bancos de dados já com as imagens, com um conjunto de palavras lematizadas, a gente tem que fazer uma... Não. Ele que lematiza para você. Né? Lembra daquele space que eu baixei, aquele dicionário? Lembra aqui, ó? Google, aqui, ó. Space Português. Lembra que... Ué? Ele entrou, foi no tradutor? Space... Com Y no final, ó. Hã? Space. Eu botei Space. Aí, aqui, ó. Aqui. Tem o dicionário aqui em português, ó. Tá vendo? E aqui, ó, você vê que eu baixei aquele grandão lá, ó. Esse aqui, o LG. Né? E aí, olha, ele já tem, ó, aqui o lematizador aqui, ó. Tá vendo aqui? Entendeu? Então, ele já sabe como fazer a situação. E aí eu baixei esse aqui porque ele tem, ó, 500 mil chaves, e aí 500 mil vetores únicos de 300 dimensões. Tá? Entendeu? Então, aí por isso que eu baixei esse aí, porque 500 mil palavras, né? Então, quer dizer, já tem uma coisa bem grande para permitir fazer a situação, tá? Então, a ideia é essa, que ele já faz aqui para gente, tá? E outra coisa, quer ver? Que tem, então ela vai fazer, é uma etapa fundamental nesse processo de linguagem natural, porque divide o texto em unidades menores e significativas. Tá? Então, no nosso caso, a gente escolheu dividir por palavras e não por sentenças. Tá? Tá ok? Que foi o que a gente escolheu. Então, essa questão aqui a gente já tratou, né? Que é essa remoção de stop words, tá vendo? São palavras comuns e frequentes que não carregam significado semântico, como artigo, preposição e conjunção. Por isso que a gente normalmente elimina isso aí, porque não contribui, né, para o processo. Aí aqui, olha, a gente vê, tem a lematização e o steaming. Então, a lematização é o processo de encontrar a forma canônica, o lema de uma palavra, independente de sua flexão. Então, isso é legal para quê? Que eu posso pegar palavras que são, a princípio, semelhantes, se eu trago
ela para o mesmo, vamos dizer assim, radical, né? Eu diminuo a dimensionalidade do meu texto. Né? É igual eu falar ator e atores, entendeu? A princípio são duas palavras diferentes, mas aí se eu lematizar, né, eu trago para uma só para diminuir a dimensionalidade, tá? E dar mais significado. E o steaming é uma técnica mais simples que ela remove os sufixos das palavras, obtendo sua raiz ou steam. Tá? Ok? Então, ele é óbvio, como ele disse que é mais simples, ele é mais rápido que a lematização. Tá? Mas eu prefiro, a princípio, utilizar a lematização do que o steaming. Por isso foi que até a gente usou. Tá? Tá ok? Para fazer isso. Uma coisa que, por exemplo, igual está falando aqui nessa questão também de pré-processamento, né? Uma coisa que, principalmente, se você está fazendo tipo análise de sentimento, alguma coisa assim, se as pessoas tiverem emoticons, alguma coisa assim, aí é interessante você substituir ele pela palavra, né? Então, quer ver? Ó, aqui, ó. Né? Então, seria, de repente, você botar aqui alegre, com raiva, entendeu? Você substitui ele pela palavra que representa, que aí você traz a carga semântica. Porque senão, se você só botar aquele lá para deixar só o substantivo, o verbo, o advérbio e tudo mais, aí ele ia jogar isso fora, né? Entendeu? Então, é melhor você substituir eles pela palavra correspondente. Entendeu? Tá? Então, aqui muito triste, assustado, sei lá, entendeu? Você botar as palavras que correspondem àquilo lá. Aí aqui está dando um exemplo. Ó, tá vendo? Aqui ele fez, né, tá vendo? Ele limpou, né, tá vendo? Tirou aqui a exclamação, né? E aqui ele já fez, e passou tudo para minúscula, né? E aqui ele fez o steaming, né? Você vê que ele vai tirando o que seria o sufixo, né? E aí aqui, depois ele tokeniza, tá vendo? Igual ele separa por espaço e formou aqui está o vetor da frase aqui, que é do texto tokenizado, tá? Aqui no final. Aí é que é interessante ver aqui, ó, representação das palavras. Por quê, gente? Como a gente já viu, as inteligências artificiais elas vão trabalhar com números. Tá? Então, igual o colega aqui falou, trabalhar com imagens. Então, na verdade, as imagens elas vão ser sequência de números. Quer ver um exemplo? Ó? Aqui. Matriz de uma imagem em preto e branco. Então, você vai ter uma matriz que ela é só o quê? 0 e 1. Tá? Porque uma imagem, tá? No caso, vai ser uma matriz, e onde que está 0 é preto, né? E 1 é branco. Tá? Tá ok? Então, para fazer isso, tá ok? Quando a gente já tiver uma matriz que é tons de cinza, aí o número ele vai de 0, por exemplo, a 255. Tá? Tá ok?
E quando você tem uma imagem colorida, você tem 3 matrizes, né? Porque a imagem, tá? Ela é feita, tá? Ela é criada a combinação das cores básicas, né? Que é aquele RGB, né? Que é red, green e blue. Tá? Então, aí você tem uma composição de 3 matrizes para formar aquela imagem. Tá ok? Uma coisa que é interessante, tá? Eu até testei em casa, que eu tenho uma lâmpada de LED no meu quarto que muda de cor. Aí tem uma foto minha lá, assim, com a minha esposa. Aí, se você põe a luz vermelha, aí o que acontece? A parte da imagem que reflete a luz vermelha fica em branco e o resto fica escuro. Se muda para verde, a parte que reflete o verde fica branca e o resto fica escuro. Experimenta quem tiver uma luzinha dentro para você ver. Entendeu? Aí você bota azul, acontece a mesma coisa. Entendeu? A parte da foto que reflete o azul, tá? Fica branco e o resto fica escuro. Entendeu? Então, por quê? É que, como você fechou numa cor só, tá? Aí a parte da imagem que reflete aquela cor fica branco, o resto fica escuro. Tá? É interessante, cara, porque você vê essas coisas que a gente fala, às vezes você vê funcionando na prática, né? Entendeu? É bem interessante, cara. Você tem como ir mudando a cor, né? E ver, tá? Eu fiquei pensando assim, numa matriz, você pega uma foto em altíssima resolução, com um monte de detalhe, é uma matriz gigantesca. Ah, não é? Então, assim, eu fico pensando, porque assim, você tem um processamento que não é só o computador, você manda uma imagem com a impressora para ela imprimir, né? O processamento da impressora tem que ser muito bom, porque senão a imagem não sai dela. Né? Porque ela tem que fazer, misturar literalmente as cores, a dosagem da cor de cada milímetro de ponto. Né? Rapaz, eu tinha um site, cara, que eu tinha visto uma vez, cara, que mostra, cara, aqui, ó, tipo aqui, ó, gigapixel. Cara, você consegue ir dando zoom na imagem, cara. Cara, que é de encabular, cara, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, você vai abrir uma imagem dessa, rapaz, você vai dando zoom que você consegue vendo detalhes dela. Né? E só por curiosidade, cara, é por isso que vai demorar aqui, tá vendo? A imagem 80 gigapixels, pelo amor de Deus, né? Por isso que só dando um offline aqui rapidinho, por exemplo, como, por exemplo, principalmente se você vai trabalhar com essas imagens, né, e tem características assim multidimensionais, por isso que essas placas, essa GPU mais nova da NVIDIA, ela tem processadores, tem cores que chama tensor. Quer ver? Ó? O que é um tensor? Aqui. Ó. O que é um tensor? Tá? Então, um tensor, você tem uma matriz multidimensional. Então, se você for ver aqui, ó, o tensor, vendo? Você tem, ó, aqui eu tenho um tensor 3D, aqui um tensor 6D. Então, você tem múltiplas matrizes. Tá? Então, por isso que essa GPU tem essa característica para acelerar esse tipo de processamento. Tá? Então,
é interessante por conta disso. Pessoal, é por isso, então, que assim, a placa de vídeo ela já tem isso, quando você usa MATLAB, alguma coisa, eu coloquei o meu para rodar junto, né? Tipo, ele usa a placa de vídeo para auxiliar no cálculo. Você roda Aí você tem que ver, por exemplo, igual no MATLAB. Não, estou dizendo, mas aí qual é a moral da história? Você tem que ver se aquela função ela tem como explorar, entendeu? Porque provavelmente as versões mais novas podem explorar, entendeu como é que é? Entendeu? Que, por exemplo, igual aqui, por exemplo, no Python, né? Você vai processar alguma coisa desse tipo, aí você tem que habilitar no caso aqui, para poder trabalhar para fazer o uso da GPU. Tá? Eu posso dar minhas anedotas, que eu já trabalho com isso, na verdade. Questão que se você vai usar qualquer operação em GPU, você tem que explicitamente codar, ou alguém tem que codar isso. Então, você tem que fazer as operações matriciais na GPU, você tem que ir lá fazer. Aí, claro, às vezes tem bibliotecas, no Python tem várias, para Apple Silicon tem. Então, você tem, em algum momento, você tem que fazer a operação na GPU. Provavelmente o MATLAB tendo suporte de GPU, é o que o Lisboa falou, tendo coisa que está habilitada, que já tem a preparação, aí sim, você vai pegar matrizes gigantescas, fazer multiplicações, somas, somente em tempo real, vídeo, por exemplo. Aí sim você vê o ganho, né? Soma. Você vê o ganho de desempenho, que é muito grande, cara. Porque, normalmente, uma máquina... Por exemplo, esse meu processador aqui é até bonzinho. Tem 16 cores. Uma GPU dessa tem milhares. 5.000, 7.000, 8.000 cores, se for até mais, dependendo da GPU, entendeu? Então, aí você ganha realmente... muita diferença, né, de desempenho. Sai fogo, né? Nos coolers, mas... Então, olha, você vê que tem vários modelos para você codificar, no caso, as palavras ou sentenças. A gente usou aquele na aula passada, que foi o TF-DF, né? Então, existem vários. Bow, Word, TUVEC, Glove, BERT, e cada um com as suas próprias características e aplicações, né? Tá? Então, vamos começar a ver aqui, ó, o primeiro, que a princípio é o mais simples, esse aqui, Bag of Words, né? Que literalmente significa, né, que o saco de palavras, né? Então, tá? Você vê que ele pega aqui, olha, tá? Por exemplo, se a gente pegar essas palavras aqui, gosto, trabalhar, dados, analisar e manga. E aí, ele, no caso aqui, ele conta aqui, ó, quantas vezes, tá vendo? Aquela palavra apareceu naquele documento. Tá bom? Então, você vê aqui facilmente, né? Então, ó, gosto, trabalhar, dados, analisar e manga. Por quê? Porque ele tirou o de e o com, né? Que a gente vai limpar para tirar aqui, por exemplo, que isso aí são as stop words, né? Então, você tira isso, né? E aí ele conta quantas vezes aquela palavra lá apareceu. Né? Tá? E aí, ele está vendo aqui, por exemplo, se eu quero aqui fazer similaridade. O que é similaridade? Eu quero ver o quanto um documento é parecido com o outro. Ok? Tá? Ok? O quanto um é parecido com o outro. E aí, ele faz essa operação aqui
menos, na verdade, né, ele está fazendo o que a gente chama, aqui, ó, ele está fazendo um XOR, aqui, né? Um XOR. Meu Deus do céu, não posso usar o mouse, não. Meu Deus. O que é esse XOR? Tá? Quando os dois valores são iguais, ele bota 0. Quando um dos valores aqui é diferente, é 1. Certo? Aqui, ó. Então, 1 com 1, 0. 1 com 0 é 1. 1 com 1 é 0. 0 com 1 é 1. Ó. 0 com 0 é 0. Tá? Então, e aí ele soma aqui e vê que nesse caso aqui, ó, ele tem o quê? 2 palavras aqui que são diferentes. Rapaz, o que está acontecendo aqui? Que agora eu estou usando o mouse e some o negócio. Não, gente, aí é brincadeira. Aí, apertei, voltou. Né? Essa daqui, ó, o DOC 1 e o DOC 3, você vê que tem o quê? 4 palavras diferentes. Então, o DOC 1, ele é mais parecido com 2 ou com 3? De similaridade, você vê que é parecido, né? Então, eu acabei de dizer que isso aqui eu faço. Ó. Quando são iguais, ó, ele dá 0. Quando é diferente, dá 1. Se ele soma aqui o valor 1, está dizendo o quê? A quantidade de valores, de palavras que são diferentes. Então, aqui, o DOC 1 com o DOC 2 tem 2 diferentes. O DOC 1 com o DOC 3 tem 4 diferentes. O DOC 1 é mais parecido com qual dos dois? Um 2, que tem menos palavras diferentes. Não. Aqui, ó. Aqui, olha, é isso. Porque se eu. Apesar que aqui eu nem fiz aquele steaming, nem o lematizador aqui. Mas se fosse, seria isso que você falou. Mas aqui eu nem levei isso em consideração, tá? Aqui é só mesmo para verificar. Por quê? Que se você aplicar a mesma regra, ou steaming ou lematizador, tanto faz, nos dois documentos da mesma forma, aí você vai ver quantas que tem diferentes, né? Tá? Então, isso aqui é uma forma, por exemplo, simples para você ver a similaridade, por exemplo, entre documentos. Tá? Tá ok? Então, porque isso aqui é uma forma muito simples aqui de codificação. Né? Então, né, na prática, olha só, se a gente pegar aqui esse texto aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Modelagem computacional, uma área de conhecimento multidisciplinar, papapá. Aí tira, faz todo o pré-processamento, né? E aí você vê, ó, separou em tokens, tá? Tá ok? E, por exemplo, faz aqui um exemplo de uma representação vetorial daquilo lá. Se você for olhar aqui, esse modelag aqui, ele vai aparecer aqui, ó, 2 vezes. Computacional apareceu 2 vezes. Conhecimento, de conhecimento uma vez. Tá vendo? Que foi dentro daquela ideia lá do Bag of Words. Tá? Ok? Então, aqui é para mostrar uma forma que essa
tranquilo, né? Então, a gente também tem alguns modelos de linguagem que servem tanto para representar a palavras, né? Aí representação de palavras, tem modelos aqui de aprendizado profundo, então são modelos de linguagem baseados em redes neurais profundas, né, que é a Deep Learning, né, aqui, que conseguem capturar padrões complexos na linguagem de forma mais eficaz. Tá? Então, dependendo do tamanho do modelo, aí ela consegue montar relações entre as palavras, né? E, por exemplo, uma coisa que esse modelo de linguagem, como o ChatGPT, né, ele começou foi essa questão aqui, ó, predição da próxima palavra, né? Então, ele trabalha com a questão da probabilidade. Tá? Então, quanto maior for a temperatura e menor for a probabilidade, mais ele vai divagando. Entendeu? Mais ele vai divagando. Então, por isso que tem alguns parâmetros que, nesses modelos que tem que regular, né, para fazer isso. Que, por exemplo, quando eu quero fazer, por exemplo, com parte de programação mesmo, normalmente eu faço o quê? Eu ponho a temperatura 0 e a probabilidade da palavra tem que ser o quê? É de 0,95 para cima. Ou seja, é uma coisa aquela que você não deixa variar demais. Entendeu? Porque senão ele pode divagar muito. E no nosso caso, por exemplo, ainda mais quando é questão de programação, você quer uma coisa mais precisa, né? Então você não vai deixar o negócio devagar tanto. Né? E transferência de aprendizado, em inglês, né? Transfer learning, são modelos pré-treinados que podem ser refinados para tarefas específicas, aproveitando o conhecimento adquirido anteriormente. Tá? E, na minha opinião, é a situação ideal. Tá? Por quê? Porque normalmente o pessoal... Por que normalmente essas redes também divagam bastante? Porque ela foi treinada por uma coisa muito genérica. Tá? Então, o ideal é você fazer justamente isso, refinar ela para a tua tarefa específica. Professor, Oi. seria nos casos, né, Vinícius, a nossa ferramenta, né? Ela não tem velocidade de devagar porque ela vai ser treinada especificamente para um fim. Né? Qual ferramenta sobre o que é? É um sistema ADA, análise documental automatizada. Uhum. A gente tem um pré-requisito, o que a gente quer, a gente fala, será que eu quero isso. Aí eu jogo lá o PDF, ela analisa aquilo e me responde se tem o que eu estou pedindo. É só isso, fazer essa análise. Não, Não, mas aí, o que acontece? Uma gama de documentos. Não, eu sei, mas presta atenção. Nesse caso, a tua informação, se ela está muito bem estruturada dessa forma, entendeu? Aí já é mais fácil de, vamos dizer, de amarrar. Quer ver? Uma coisa que aí já é mais complicada. Como é que é o nome que eles falam? Oh, meu Deus. Gente, me escapuliu agora a palavra, o termo técnico jurídico, quando você fazer a pauta, não. Como é que é? A minuta.
Aí, meu amigo, concorda que não é uma coisa tão bem arrumadinha? Por quê? Porque a entrada pode ser muito variada. Nós estamos treinando ela lá para poder ela fornecer até a minuto da intimação. Ou seja, sugerir, né? Por exemplo, se está faltando ali o documento, ela sugerir. Tem que intimar para apresentar isso. Não, então, mas aí é que está. Tem que ver a estrutura do documento, e tanto é que você vê que esse é um dos problemas. Por quê? Porque quando uma coisa desse outro tipo, ela não é, às vezes, muito bem estruturado, a não ser que o TJ Tocantins ele cria uma norma, uma estrutura de documento para, a partir dele, depois você gerar a minuta, entendeu? Aí, se ele está naquele formato já bem definido, bem especificado, aí facilita demais, entendeu? Tá? Aí facilita. Você já bota ele, tipo assim, você cria um formato. Então, os documentos do qual você vai, a princípio, criar a minuta, todos vão seguir aquele mesmo formato. Aí facilita o processo. Agora, se você tem num ambiente onde cada gabinete, mas já faz um trem de um outro jeito totalmente diferente, meu irmão. É o grande problema, porque não tem um fluxo padronizado. Entendeu? O magistrado tem o seu entendimento, né? Você entendeu a moral da história? Aí complicou. A gente tem para fazer um espaço de leitura, a gente tem um editor próprio de texto. Então, todos os textos saíram, mas o advogado já não vai fazer. E os documentos para advogado são muitas vezes pode ser um PDF precisar, pode ser, pode estar em estrutura. Não, mas o que eu estou querendo dizer é a estrutura mesmo. Ó. Nesse primeiro pedaço tem que ser assim, tem que vir tal coisa. Nesse segundo pedaço tem que vir tal coisa a respeito do... Está aqui depois tal coisa. Você montar uma estrutura certinha que o documento... Nós fizemos lá, porque a gente vai trabalhar, em princípio, a questão dos inventários e rolamento. E inventário e rolamento, ele tem um básico que tem que ser apresentado ali. Como todo processo, tem um basicão que tem que ter ali. Aí o processo pode chegar a 1000 eventos, aí não, junta endereço. Aí não, faltou certidão de casamento. Ei, não, o requerente Beltrano tem documento, o ciclano não tem. Aí vai os eventos, sabe? Uhum. Aí lá na frente, para haver uma sentença, né, é preciso o processo estar todo em ordem. Aí chega lá, tem 1000 e tantos eventos, 500 e tantos eventos, aí o analista, né, o assessor, tem que olhar tudinho para saber se o processo está em ordem. Né, se atende os requisitos de documentação. Por enquanto é só documentação que a gente fez, que o Tiago fez. Aí vai fazer essa análise. Então a máquina tem que ser treinada para isso. Vai pegar o processo A. O processo sobre isso, ele tem que ter isso. Vou correr todo o processo. Eu só puxo o PDF lá. Atende os requisitos, já vai estar previamente lá em cima o que tem. Tem. Aí não, se é processo de inventário, tem isso. Aí vai dizer se tem e aonde que está. Aí tá, porque se for uma coisa igual eu estou te falando, essa mais complexa, já fica bem mais difícil. Né? Não, o que eu posso sugerir que eu vejo o pessoal fazendo esse tipo de aplicação, que é trabalhar, gerar documentos complexos, emitir documentos complexos, ou pior, ler documentos complexos e criar uma estrutura em cima disso, é o pessoal que usa GAN, né? Basicamente Aquela rede de adversário. Chama... Daqui a pouco eu passo o termo, mas basicamente você usa esses modelos, esses LLMs, podem ser inclusive LLMs fechados, privados, né? Ela está rodando, mas com DeepSeek, esses modelos que estão disponíveis agora, você pode fazer um LangChain
Você pode montar essas estruturas, essas pipelines complexas e trabalhar com modelos complexos, com dados muito mais complexos e emitir isso. É um caminho mais interessante Não do que é. você trabalhar às vezes, só com um modelo como o BURT, por exemplo. O BURT é muito bom, mas se você quiser trabalhar com documentos complexos, ele já começa a absorver as limitações dele. Uhum. O negócio é esse, é que tem que se fazer também um estudo em cima dos documentos para ver como é que vai processar ele bonitinho, né? Para poder. Além de tudo isso, o TJ ainda tem a questão da segurança, né? Porque nenhuma ferramenta pode ser criada ou rodar fora da rede do TJ. Uhum. Então, não pode ter acesso. Para evitar qualquer tipo de problema, né? Uhum. Não, você tem que baixar a peça, roda e ver o resultado. Você não vai rodar dentro dele, né? Tá? Isso aqui foi o que a gente fez na aula passada, né? A ideia de classificação de texto, né? Que dado, né? Que a gente já tinha, treinou lá as técnicas, né? Com os rótulos, né? Lembra que no caso anterior era aquele lá que era péssimo, ruim, médio, bom e excelente, né? E aí ele classificava isso. Então a gente também pode ter várias outras questões para fazer essas classificação. Então, por exemplo, pode ser usado em diversas áreas, como tipo detecção de spam, análise de sentimentos, que foi basicamente aquilo que a gente fez, né? Categorização de notícia, triagem de atendimento e vários outros, né? Isso aqui também é uma coisa interessante, né, que é extração de entidades nomeadas. Então, o que é isso? Tá? Identificação de entidades é o quê? É extração de entidades nomeadas e envolve identificar e classificar nomes próprios como pessoas, empresas, localização e datas presentes em um texto. Então, a ideia é que você já tenha classificações, tá, já apropriadas. E interessante que no Space aqui, ele já tem. Tá? Então, ele já vai conseguir identificar para você qual é o tipo de entidade que aquela palavra é. Entendeu? Então, por exemplo, pode identificar, por exemplo, dependendo da situação, você pode identificar a palavra, por exemplo, bota Brasil, aí você pode identificar ela como um país, por exemplo. Tá? Então, você tem várias formas aqui de você poder usar esse identificador aqui. Tá? De reconhecimento de entidades. Tá? Então, essa habilidade é fundamental para tarefas como análise de sentimento, resumo automático, resposta a perguntas e extração de informações valiosas de dados não estruturados. Tá? Tá ok? Então, é bem interessante. Quer ver? Ó? E isso aí, então, você pode fazer com isso, né, várias situações, como resumo de texto, análise de conteúdo, automação de tarefas. Então, é bem interessante. Se você pegar aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Aqui, a Apple, você tem essa frase aqui, a Apple lançou um novo iPhone em 1º de janeiro de 2025 em São Paulo. Então, ele identificaria a Apple ó, como uma organização, iPhone como um produto, 1º de janeiro de 2025 como data e São Paulo como um local. Entendeu? Então, ele, quando você tenha condições de usar essa entidade nomeada, ela traz essa característica das palavras do texto. Tá? Então, isso também é interessante, né? Porque se às vezes você precisar de alguma coisa desse tipo, tem, por exemplo, no caso aqui o Space, ele já tem isso também aqui à disposição, né? Tá? Então, como também a gente já tinha feito aqui na aula passada, né? Como é que a gente faz o aprendizado de máquina e o PLN? Então, a gente precisa primeiro, né, fazer aquele pré-processamento, fazer a representação daquele texto em alguma forma, né? Em alguma forma, transformar ele para aquela forma numérica, né? E depois fazer a aplicação, né, de técnicas de aprendizado, né, em cima daquela informação codificada. Tá? Então, a ideia é essa, tá? Você poder fazer isso. E o legal que você pode fazer aquelas técnicas também que nós usamos, também, por exemplo, de tipo de clusterização e tudo mais, que aí você também agruparia, né, os textos que são, a princípio, mais semelhantes entre si. Tá? Também dá para fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas, primeira coisa, você tem que fazer o pré-processamento, aí você utiliza uma forma de representar, né? E aí depois utiliza a técnica de IA que for mais apropriada para o tipo de problema que você quer fazer. Tá? Isso aqui é outra coisa que é interessante, tá? Que tem ética e vieses, né? Esse vieses, normalmente em inglês, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu usar aqui, ó, escrever em cima. Deixa eu aumentar. Isso, é o bias. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, né? Tá? Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esse tipo de coisa. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Google treinou uma IA baseado nos currículos, tá, das pessoas que eles contrataram. Para quê? Para você criar uma ferramenta automatizada para ajudar no processo de seleção, quer dizer, já dá aquela filtrada. Aí o que aconteceu? Onde que entrou a questão do viés? Você vê historicamente, na área de computação, é predominantemente masculino, principalmente algum tempo mais para trás. Né? E aí o que acontece? A massa de dados dele tinha o quê? Currículos masculinos, basicamente. Né? Então, o que acontece? Ele criou um viés que era o quê? Se era feminino, ele já descartava de cara. E chegou ao ponto, tá, dele ter um viés assim tão forte
que até mesmo homem, mas que fez faculdade, que tem nome feminino, já descartava também. Não, sem brincadeira, cara, chegava a fazer. Então, tem que, por exemplo, dependendo do sistema, aí tem que fazer esse tipo de coisa, né? Tomar cuidado com esse tipo de viés. Tá? Então, por exemplo, também teve uma questão que fizeram um concurso de beleza online. Né? E é óbvio, dependendo das imagens que você treinou, ele só selecionou uma pessoa que era mais bonita, a princípio, quem era de cor mais clara. Por quê? Porque teve o viés da base de dados que foi treinado. Entendeu? Isso foi caso real mesmo, isso aí. Tá? Então, tem que tomar muito, dependendo do problema que se trabalhe, né? Tem que se tomar esse cuidado. Por exemplo, no judiciário, qual é o principal lugar onde que isso é muito, vamos dizer assim, crítico? É quando você tem questão penal. Entendeu? Então, que, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema tendia a dar penas mais pesadas para negros e latinos. Não, mas por quê? Que se ele for ver a partir de dados históricos, entendeu? Na base de dados, entendeu? Aí, normalmente, aí ele pegou esse viés a partir daquilo lá, entendeu? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado, tá? Para ver essa questão ética e de viés, tá? Então, que dependendo do sistema, isso pode ocorrer. Então, tem que, depois que implementa, tem que analisar, fazer uma análise dos resultados para ver se esse tipo de coisa está acontecendo. Tá? Eu teve uma reflexão interessante sobre isso, que falava assim que as máquinas e a IA, elas não têm nenhum tipo de julgamento ou preconceito, mas porque elas são incapazes de racionalizar isso, mas como a base vem contaminada. Exatamente. E aí, igual a questão das penas maiores para negros e latinos, é uma situação muito complicada, porque ele pega a base, né? Então, de certa forma, apresenta que o julgamento lá das decisões dos juízes é enviesado. Então, e a máquina escancara isso. Exatamente. Foi treinado com essa base. Isso. Entendeu? Então, é a mesma coisa, igual uma criança quando nasce. Ela não tem esses preconceitos e tudo mais. Mas dependendo da criação e do ambiente que ela vive, ela absorve aquilo, né? Entendeu? E aí do mesmo jeito. Mas aí que é interessante fazer a análise do resultado. Pode falar, né? Não, inclusive, se vocês ouviram o podcast do Yannick Kuhn, ele participou, ele explica por que a Meta abriu um modelo tão caro como o Llama, né? Por que eles fizeram isso? Eles falam, cara, olha, a gente tem nossos usos e tal, mas a gente quer, no final das contas, se livrar de qualquer acusação de que existe viés. E se a pessoa não gosta do viés que possa existir no Llama, a pessoa treina, retreina e faz do jeito que ela quiser. A gente tira o nosso da reta de dizer que o modelo tem viés. Uhum. Não porque depende muito do dado que foi treinado, né? Tá certo. É isso mesmo. Quer ver um exemplo que eu já vi? Ó, se você pegar, que é bem interessante, quer ver uma coisa? Ó, aqui, ó, vestido de casamento indiano.
Se você olha um vestido desse aqui, se você toma como base foto de noiva brasileira, você vai ver o quê? Esse vestido aqui é de casamento ou é de festa? Tá vendo como é que aí, no caso, teria o viés aí? Entendeu? E para a Índia, isso aí é um vestido de casamento. Aqui, se você for ver um desse, sei lá, alguma coisa assim, ó, você ia dizer que era de festa, mas é de casamento. Entendeu como é que é? Então, aí, ó, um vestido desse aqui, ó, de casamento lá. Entendeu? Então, depende da base da. Por quê? Porque, por tradição, o vestido brasileiro é branco, tem aquele negócio todo, né? E esse aqui ia ser classificado como vestido de festa, não ia ser de casamento. Entendeu? Então, você já vê, se fosse treinar com o nosso aqui, não ia funcionar lá na Índia, por exemplo. E vice-versa. Pelo que eu estou falando, assim, a minha reflexão que os modelos que a gente utiliza, eles têm que ser totalmente contextualizados com o público, porque a própria concepção humana, se eu falo vestir de casamento para um indiano e para um brasileiro, é muito diferente. É muito diferente. Vai além da máquina, digo assim, a IA tem que ser treinada com base cultural, então, para ser precisa. A não ser que ele ponha, você estenda a base para os vários tipos, que normalmente o cara usa uma base limitada. O cara é ocidental, né? Ele vai usar a base mais ou menos de dados da ocidental, né? Entendeu? Sem ver, né? É a mesma coisa, se eu for ver um vestido de casamento também, ó, o japonês, se você vê aquele tradicional, né? Também não é muito, né? Aí é meio diferente do nosso. Talvez ele deve botar, em vez de ser isso aí, pode parecer até uma fantasia, se for o caso, em vez de um vestido. Não é não? Né? Isso, ou uma fantasia, sei lá, aí, ó. Se você for olhar um japonês vestido de casamento. Entendeu? A não ser que você coloque todo o espectro, né? Entendeu? Porque lá para eles o kimono é tradição e é algo muito formal, assim, pra gente usa o kimono para treinar. Né? Isso. O kimono é outra. Entendeu como é que é? A mesma coisa, você imagina, uma roupa de masculina aqui também de casamento aqui. Entendeu como é que é? Então, das duas, uma, ou você treina especificamente que é para o teu caso, né? Ou você vai ter que ter uma base monstruosa tentando prever todos os casos possíveis aí, né? Pelo menos uma boa parte deles, né? Como se a gente pode ver aqui, né? Tá? Tá ok? Por isso que essas redes tendem a alucinar, cara, em alguns casos. Por quê? Porque não tem como ele ser treinado para todo o conhecimento possível e imaginável. Não dá, cara, entendeu? E isso aqui é outra coisa que o pessoal também está tentando, essa questão de transparência e explicabilidade, porque, por exemplo, principalmente agora, essas ferramentas estão tentando explicar, né? Você vê que já tem agora opções de raciocínio para ele explicar como que ela chegou naquela conclusão, tá? Para dar um pouco disso aqui, ó, transparência e explicabilidade. Porque antes era igual uma caixa preta, né? Você dá a entrada da saída, mas você não tinha a menor ideia como ele levou da entrada na saída. Tá? Por isso que agora essas ferramentas estão trazendo aquela opção de ele mostrar o passo a passo do raciocínio, como que ele chegou naquela conclusão para isso aqui, ó, transparência e explicabilidade. Tá? Tirar um pouco dessa ideia da caixa preta. Tá? Tá, gente, eu vou aqui
para o negócio não ficar comprido demais, tá? Eu vou aonde que interessa. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui, ó, sugerir a próxima palavra. A previsão da próxima palavra há um problema fundamental em PLN. Então, ele envolve o desenvolvimento de modelos que podem prever a próxima palavra em uma sequência de texto com base nas palavras anteriores. Então, igual eu falei, ó, o início, tá? Vamos dizer assim, o rudimento que lançou a ideia foi a partir disso, tá? Que ele vai montando as palavras assim com a maior probabilidade. Isso aqui que foi o rudimento da situação, né? Então, tem um modelo desse de Deep Learning, né, que é o LSTM, que é o Long Short Term Memory. Então, é uma arquitetura de rede neural recorrente que se destaca por sua capacidade de lidar com sequência de dados temporais, lembrando informações por longo período. Tá? Então, sem querer entrar em maiores detalhes aqui da matemática que é por trás, tá? Então, tá vendo? Ele vai usando, olha, a saída vai dando como entrada para o próximo passo para ele prever a próxima palavra com a maior probabilidade. Então, ele vai vendo em textos que ele já foi vendo anteriormente, né? Depois de check, qual é normalmente a palavra que costuma aparecer depois. Tá? Até que no próprio ChatGPT, naquela questão do suicídio, eu pedi para ele fazer uma imagem e depois falei por que ele fez isso. Aí falou que justamente dessa situação, que a escolha padrão de inteligência geralmente reflete o que foi mais apresentado nos dados de treinamento que historicamente tem forte viés ocidental. Ele mesmo reconhece que as respostas dele são enviesadas por razão da base de dados que ele Isso aí. Ele fala isso, o que eu faço aqui é em razão do viés da minha base de dados. Exatamente. Então, você vê que está dentro do que a gente está falando. Entendeu? Então, aí você vê como é que ele vai formando. Então, por exemplo, the man is walking. E aí a próxima palavra que foi predita, down. E aí ele vai, olha, tá vendo? Ele pega uma janela, tá vendo aqui? Essa janela de 4 palavras para ir formando. E aí você pode também ter como parâmetro o tamanho dessa janela aqui, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, a janela é a sequência de palavras semente que vai ajudar a prever a próxima. Tá vendo? E aí você vai, essa da janela vai deslizando pela frase. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele deu aqui, ó, um corpus do dataset. Por exemplo, aqui, ó. O que é o corpus? Os dados que ele vai utilizar como base. Tá? Então, aí ele vê, ó, eu gosto. Então, você vê, ó, por que ele usou gosto? Porque qual é a palavra com maior probabilidade que apareceu depois do eu? Gosto, né? Depois do gosto, qual foi a palavra que apareceu com maior probabilidade? De. Né? Entendeu? Então, aí aqui ele pode ver, né?
por exemplo, né, aqui o que pode vir depois. Tá? Tá vendo? Então, aqui é que tá, olha. Tá vendo? Ele tem essa aqui que essa chama camada de embed. Ele vai pegar e vai transformar o texto, ó, num vetor numérico. Tá vendo aqui, ó? Nesse vetor numérico aqui. Tá? Bom, você vê. A gente sempre tem que transformar. Tá? Isso num vetor numérico, e aí ela vai sendo processada ao longo da rede, tá? Até dar a saída final, que vai indicar, baseado nisso aqui, qual é a palavra. Tá? Entendeu? Baseado nesse código aqui, nesse código numérico, que equivale a uma determinada palavra. Tá? Ok? Então, é assim que a coisa vai funcionando. Tá? Ok? Deixa eu pular essa matemática aqui para não assustar o povo. Não, é que isso aqui é tá vendo? Aqui você tem a função de gradiente, que é para atualizar os pesos. Né, para atualizar. Tá? Então, isso aqui foi a ideia, para mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Aí você tem aqui, nesses transformers, olha só, tem transformers aqui, olha, que, olha só o BERT, olha aí, 110 milhões, o BERT large, 340 milhões de parâmetros. Por isso que eu te falei, que estava falando para vocês, que às vezes até demora pra caramba até para baixar um negócio desse aí. Entendeu? Para você conseguir executar. E tem, olha, alguma dessas redes aqui, igual está falando aqui, o Falcon, Llama e tudo mais, por exemplo, você precisa ter o GPU muito potente para poder rodar isso aqui. Né? Que, por exemplo, igual isso aqui, ó, Llama 65B, 65 bilhões de parâmetros, ela vai ocupar no mínimo aí 65 gigas, se você imaginar que cada parâmetro ocupa 1 byte. Então, você imagina que é coisa grande pra caramba para você conseguir. Então, você Llama 65B, você precisa de pelo menos aí umas 4, sendo muito generoso, 4 GPU muito fodarararaiaça, normal umas 8. Então. Cluster bom mesmo é pelo menos umas cluster bom para treinar Llama. 16, 32, 64 GPU. É nessa escala. Então, para vocês verem, cara, que aí para treinar. Aí, para mesmo, de repente, para você já rodar ela treinada, né? Também precisa ter, pelo menos, tem que ter um recurso bom para rodar uma rede desse tamanho, mesmo depois dela treinada, né, Ana? A inferência é uns 4 GPUs, depender, 2, assim, a depender, né? A depender do tamanho do modelo. Eu não estou falando de GPU essas que a gente compra, a gente com parcelando no credit card, a gente compra, não. Eu estou falando de GPU de $100 mil. Porque que fica muito, muito pesado um negócio desse. Mas aí a gente vai ver, depois ao longo da disciplina, ver se pega uma mais simplesinha aqui, tipo um BERT aqui, alguma coisa que dê para a gente... Exato. Não, tem muito problema que deixa resolve. E digo mais, hoje, nem por incrível que pareça, é por incrível que parível, o melhor ambiente para você até rodar e até fazer um treino leve
treino pesado, um treino leve, é você usando o Apple. Você compra aí esse, agora, ainda mais agora que a Apple lançou o Mac Studio dela com 512 GB de RAM, é uma máquina de $10.000. É uma máquina cara para uma pessoa comum, mas para a empresa é uma máquina ridiculamente barata. É uma máquina que dá ali para dar uma treinadinha, Dá para rodar esses bichinhos, né? Dá. Não vou dizer que é uma coisa assim, beleza, eu treino no aí. É, que não vai ser super rápido, mas funciona. A diferença é entre você não treinar e poder treinar razoável, sabe? Uhum. Se você for ter o mesmo tanto de memória de GPU que você precisa ter em NVIDIA, putz, prepara o bolso. Exatamente. Assim, até para a empresa é caro. Então, o linear de $10.000, até para a empresa é razoável. é verdade. Então, gente, isso aqui já foi para dar a base para vocês que depois eu já vou depois passar para vocês o código pronto. E eu só aproveitar aqui, antes da gente finalizar, o seguinte, que deixa eu achar aqui, ó, rapidinho. Só um minutinho aqui. Na semana que vem, cara, eu vou passar aqui para vocês o seguinte, ó. Eu vou estar nesse evento aqui, aí depois eu vou botar isso lá no AVA, tá? Que eu eu fui convidado lá para dar uma palestra, e aí eu vou ter que vou estar lá nesse evento. Aí eu vou disponibilizar lá para vocês, que é legal, cara. Vai ser inteligência artificial para a indústria 4.0, cara. Entendeu? Então, eu vou passar e vai ter os links aí, se vocês quiserem assistir, ó. Aí vai ter bastante coisa interessante aí na área de inteligência artificial e para quem quiser assistir, tá vendo? Então, acho que vale a pena. Tá? Eu vou dar a palestra que vai ser nesse dia aqui. Cadê? Né? Aqui, né? Aqui, ó. Então, eu vou dar uma palestra aqui, né? E aí, se vocês quiserem assistir, cara, vai ter... Aqui, né? Isso aqui vai ser legal, ó. Aí, ó, a detecção automatizada de eutrofização por meio de drones e redes neurais e outras. Vai ter parece que vai ser bem legal, cara. Né? Aí, ó, outra que tem a ver um pouco com essa questão de processamento de linguagem natural, ó, detecção automática de ironia em interações digitais com redes neurais, ó. Então vai ter bastante coisa legal aí, cara. Né? Então, aí vai ver como vai ter uma análise aí usando IA para esse tipo de coisa. Então, aí você assiste aí para poder depois ver se... Né? Entendeu? Então vai ser bem legal, cara. Aí como eu não vou estar aqui na semana que vem, aí eu vou disponibilizar essa programação para vocês lá no AVA, para vocês terem uma atividade aí para a semana que vem, cara. Que vai ser bem legal, cara. Vai ter muita coisa interessante, entendeu? Para vocês assistirem aí, tá? Então, é uma oportunidade, é legal, cara, é de graça, que esse aqui foi o grupo lá onde que eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, cara, e o programa lá está fazendo 30 anos, né, de
programa lá. História, hein? Tem, rapaz. Não, e esse foi o primeiro programa de modelagem computacional do Brasil. Foi esse lá. Né? Entendeu? Então, Então, o senhor vai pessoalmente, né? Não, vou estar lá, vou pessoalmente lá. Não. Não, eu vou estar lá pessoalmente, né? Não, cara, porque uma coisa dessa é até importante para o nosso programa. Por quê, cara? Você vê que vai estar lá representando e tem gente de várias instituições aí do Brasil inteiro, até do exterior, né, cara, que vai estar lá, né? Entendeu? Então, vai ser bem uma oportunidade bem legal para estar lá, né? Tá? Então, aí eu vou botar isso aí lá no AVA para vocês. Tá? E aí depois a gente vai pegar e a ideia depois qual vai ser a ideia para depois a gente para fazer o trabalho da disciplina é ter no máximo mais 2 aulas que vai ser uma que eu vou mostrar mais uns embeddings desse aqui a gente botando na prática. E tem cara, uma aula que eu quero ver se eu mostro para vocês alguma coisa também, aquela parte assim de trabalhando também alguma coisa com imagem também. Tá? Aí eu vou... Para aí depois a gente poder fazer um trabalhinho aí da disciplina. Professor, para a gente preparando o psicológico, porque a gente está bem agoniado.